Eu não conversei com Mbappé. Foi um jogo difícil, equilibrado e disputado. Quando a gente empatou, parecia que conseguiríamos controlar o jogo, mas os pequenos detalhes nos puniram hoje. A gente não converteu o pênalti. Não posso julgar o desempenho de um jogador com base em um pênalti, que às vezes é marcado e às vezes não. É claro que ele está chateado, decepcionado, mas a gente precisa seguir em frente. O treinador do Madrid fala sobre mais uma derrota para o Athletic de Bilbao por 1-2, fora de casa na La Liga. Foram 4 derrotas nos últimos 7 jogos. 4 derrotas nos últimos 7 jogos. Claro, os nervos dos torcedores não aguentam. 2 pessoas no time estão sendo muito criticadas. Treinador inútil. Mbappé é inútil. Os 2. Fora. Bobagem sem sentido. Um treinador muito inútil. Espero que você seja demitido logo. Será que o Carlo vai ser demitido e se ele realmente precisa ser demitido? Vamos discutir mais adiante neste vídeo. E enquanto isso, esse foi o time titular para o jogo contra o Bilbao. Ainda não temos o Vinícius Júnior e alguns outros jogadores importantes. Mas o anti-herói da partida é o Mbappé. E de novo ele reúne uma coleção completa de momentos. Ele fez um gol que não foi validado por causa do impedimento. Ele foi bater o pênalti e não conseguiu converter. A gente ainda vai discutir isso mais pra frente. O Madrid perdeu. A raiva dos torcedores está transbordando em relação ao francês e não só. Por favor, Carlo, coloca o Mbappé no banco ou demite ele. Por favor. Definitivamente, o senhor Carlo deve ser demitido. O time sempre joga tão mal. Carlo diz que a partida foi igual e deveria ter terminado empatada. O jogo foi equilibrado. O Athletic é um time muito perigoso. A gente lutou bem. Eu acho que um empate seria um resultado justo pelo que as duas equipes fizeram. Bom, vamos continuar lutando. A gente poderia ter conseguido um resultado diferente, mas seguimos na briga e já estamos pensando no jogo de sábado contra a Girona. Mas depois da derrota, ninguém quer ouvir o Carlo, e é compreensível, são emoções muito fortes. Oficialmente, o Carlo é o culpado por esse jogo hoje à noite, sem nenhuma justificativa. Eu não esperava que o Tchouaméni começasse essa partida, porque se o Diaz ou o Güler tivessem sido titulares, a gente teria uma chance de um desenvolvimento melhor do jogo. Esse é o comentário pós-jogo mais idiota que eu já ouvi de você. Vocês mereceram esse empate. Isso significa que vocês não tinham a mentalidade de vencedores antes do jogo, porque vocês colocaram o Tchouaméni em campo. Afinal, qual foi a influência dele no jogo? Ele parecia tão sem graça e enferrujado. O que o Rodrigo estava fazendo durante o jogo todo? O Vázquez é um bom cobrador de pênaltis. Por que vocês não deixaram ele bater o pênalti? Principalmente quando a gente precisava de um gol para mudar o rumo do jogo. Na verdade, tá na hora de mostrar pro Ancelotti a porta. E agora, vamos ser sinceros e discutir tudo. O Madrid empatou e depois teve alguns minutos em que a gente tomou a iniciativa e estava pronto para pressionar o Athletic. Mas isso não aconteceu, porque teve um erro do Valverde no campo dele e o Madrid levou o segundo gol. Um erro de um jogador que a gente respeita muito, que a gente ama muito. E isso realmente acontece até com os maiores jogadores. Não é verdade. Hoje foi um duro golpe, mas assumo a culpa, levanto a cabeça e peço desculpas aos colegas e fãs. Eu entendo que isso é futebol, e essas coisas podem acontecer, mas eles não são estranhos pra mim, e eu não quero deixar de me expressar por causa do erro que cometi. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, muitas competições, e eu tenho certeza de que ainda vamos ter muitas alegrias. O Valverde foi apoiado por muitos, e hoje não vamos criticar o Valverde. A derrota é dolorosa, mas erros ocorrem com todos. O Valverde dá triste, mas é intocável e incrível. Erros no futebol acontecem com todos, e precisamos olhar frente para a próxima. O Valverde tá triste, como se fosse um Mbappé, mas ele é intocável, um jogador incrível. Erros no futebol acontecem com todo mundo, e a gente precisa olhar para frente, para a próxima partida. Então, vamos liberar todas essas emoções negativas, mas direcionando pro juiz, porque no começo teve um momento em que o juiz deveria ter marcado um pênalti a favor do Atlético, e aí tudo realmente poderia ter sido diferente. Olhem essas duas imagens. Aqui o Rodrigo cai porque ele leva um carrinho, e um dia antes, no jogo com o Barcelona, deram pênalti por isso. E quando o Rodrigo cai assim, não nos dão pênalti. A gente não recebe o pênalti para cobrar. E essa é a injustiça que a gente pode destacar agora e dizer que o juiz, por algum motivo, não fez isso. Encontrei imediatamente uma boa nota sobre este assunto no aplicativo para torcedores do Madrid. Vocês também podem usar. Baixem o app que está na descrição desse vídeo. Então, foi isso que eles escreveram na hora. É um duplo padrão quando se trata de Madrid. É só besteira. Esse pênalti poderia ser marcado todo dia da semana e 2 vezes no domingo. Pênalti claro no Rodrigo e também no Mbappé, que puxaram a camisa dele.
Sim, agora questionamos-nos se o Real Madrid tivesse aberto o marcador neste jogo. Se o Real Madrid tivesse marcado primeiro, a história teria sido completamente diferente. Seria um jogo totalmente diferente. Mas aí eu já me puxo de volta e fico pensando, será que algum jogador do Madrid realmente teria convertido esse pênalti? Porque aos 68 minutos, o Madrid teve a chance de marcar um pênalti. O Mbappé foi bater esse pênalti de novo, não conseguiu aproveitar a chance, o momento dele. E isso foi moleza para o goleiro do Bilbao. Como se viu, o Mbappé é um jogador de altíssimo nível. Eu estudei o pênalti dele. É complicado. Eu vi o chute contra o Liverpool e pensei que ele ia chutar para o mesmo lado de novo. O Mbappé não marcou o segundo pênalti em 8 dias. Por que ele bateu outro pênalti? Por que deixaram ele bater? O Rodrigo tava lá também. Por que deixaram ele bater o pênalti? Caramba, o Rodrigo tá lá também, assim como o Jude. Isso é o clube do Mbappé. Esse cara não é adequado para Madrid. Se o Mbappé é nossa única esperança, estamos ferrados. A gente vai ficar sem troféus. Esse cara é só superestimado. O Mbappé é um vírus pro nosso time e é muito egoísta. E o Carlo falou mais uma vez sobre qual é o sistema para quem vai pra bola e quem bate o pênalti. O Vinícius Júnior batia pênaltis com frequência e fazia isso muito bem. A gente tem 3 batedores de pênalti, Mbappé, Jude e Vinícius Júnior. Quem quer que bata o pênalti é uma boa escolha. Acho que o Jude e o Mbappé conversaram e ele assumiu a responsabilidade de bater o pênalti. Mas ele bateu mal. Acontece no futebol. Isso é verdade, mas o Mbappé não converte pênaltis 2 vezes seguidas, e o motivo dele não conseguir é, claro, uma questão de psicologia, do que tá passando na cabeça dele. É verdade, vamos dar o crédito a ele, depois do jogo, ao contrário do que aconteceu na partida contra o Liverpool. Dessa vez ele foi até os torcedores para se desculpar, e depois ele fez uma declaração nas redes sociais, e é a primeira vez que ele se desculpa publicamente por uma má atuação. Então, por favor, anotem isso. Resultado ruim. Um grande erro na partida, onde cada detalhe conta. Eu assumo toda a responsabilidade por isso. Momento difícil, mas é a melhor hora para mudar a situação e mostrar quem eu sou. E sabe o que eu gostei? E a gente já tá começando a se acalmar aos poucos, né? Tem vozes que entendem que, na nossa equipe, nessa situação, cada jogador precisa de apoio nos momentos difíceis. Fica firme, irmão. Logo tudo vai se ajeitar. Não desista, irmão. Você é o melhor. A gente te ama muito. Ótimo. Eu acredito que você vai voltar. Que Deus esteja com você. É melhor você fazer isso. Senão você vai acabar com a estrutura do nosso time. E não vamos esquecer como o Madrid empatou o jogo. Foi um baita chute do Mbappé de fora da área, e depois o Jude fez uma ótima jogada para completar. O Jude voltou a ser o que era. Jude, que a gente ama. 4 gols, 2 assistências, últimas 4 partidas. E reparem, quando o Mbappé perdeu o pênalti, o que foi que o Jude fez primeiro? Ele foi até o Mbappé para dar apoio, para confortá-lo depois desse erro. Isso também é muito importante para o Madrid, especialmente em uma situação tão difícil como a que estamos vivendo agora. O Jude é simplesmente perfeito. Ele é a personificação do madridismo. Que jogador e que pessoa. Ótima jogada do Jude. O Mbappé agora precisa do apoio de toda a equipe. E a gente vê que o Carlo já tá olhando pro futuro com otimismo. Vamos recuperar o Vinícius Júnior, o Camavinga, o Alaba e vamos melhorar nosso nível. Mas eu continuo lendo a imprensa e vejo que os rumores estão aumentando cada vez mais. Os rumores dizem que o Solari pode assumir o time temporariamente, caso o Carlo seja demitido. No verão, ele será substituído por um treinador fixo, provavelmente o Xabi Alonso. O Solari pode vir no lugar do Carlo, que vai ser demitido agora durante essa temporada. Sinceramente, eu não entendo de onde vêm esses rumores e por que eles aparecem. O Madrid tá com um número crítico de derrotas agora. Estão aumentando cada vez mais. Insatisfeitos. Estamos em dificuldade. Mas desculpa, vamos dar uma olhada na tabela da La Liga. Vamos dar uma olhada na tabela da Liga dos Campeões. Vamos dar uma olhada nessa temporada. A gente tá lutando contra todas essas dificuldades. O Carlo tá lutando. Ele também está enfrentando algumas dificuldades, decisões erradas. Mas não vamos esquecer que o Madrid ainda está lutando por todos os troféus nessa temporada. E não tem como demitir o Carlo nesse momento. Porque a gente tem um monte de problemas óbvios. E a gente precisa seguir em frente antes que aconteça realmente alguma catástrofe. Como o Solari vai ajudar esse time? Porque ele deveria vir no lugar do Carlo. Me explica, por favor, agora. Nos próximos 10 dias, o Madrid vai ter 3 jogos fora de casa super importantes contra Girona, Atalanta e Rayo Vallecano. Qualquer resultado que não seja vitória nesses jogos pode ser motivo para demitir o Carlo.
A gente tá passando por um momento complicado, é verdade. São 3 jogos fora de casa, incluindo a Liga dos Campeões, onde a vitória é muito necessária. Mas vamos imaginar que esses 3 jogos podem, com uma boa chance, terminar em 3 vitórias. Ou, talvez, 2 vitórias e um empate. Mas isso de jeito nenhum vai afetar nossas perspectivas no futuro. A gente tá esperando os jogadores que vão se recuperar das lesões, especialmente o Vinícius Júnior. E a gente tem o espírito de vencedor para lidar da melhor forma possível com esse momento difícil. E o time sabe disso. A gente vê como eles reagem a essas derrotas. Então eu acredito no nosso time. A Girona é um adversário forte. Já no próximo fim de semana, eu acredito que a gente vai vencer a Girona. Essa não é a mesma Girona que era um ano atrás. É uma Girona diferente. Ela é mais fraca que a média. A gente vai sair vitorioso nessa partida. O código promocional que vocês estão vendo na tela podem usar com prazer. Seu depósito vai triplicar. Vocês vão encontrar o link no comentário fixado. A gente tá apoiando o Real Madrid nesse momento difícil. A gente torce pelo Real Madrid. Vai dar tudo certo pra gente. A gente não desanima. Acreditamos que tudo vai ficar ótimo. Se inscrevam no canal do YouTube. Deixem um like nesse vídeo se vocês gostaram. Obrigado pela atenção e até logo.